O texto destaca uma das características da atuação do Estado durante a era Vargas. Apesar da ausência de uniformidade da política econômica, o governo varguista. Bom, então pelo comando, nós temos que identificar uma das características de atuação do Estado durante a era Vargas que vai de 1930 a 1945. Tal colocação evidencia a impossibilidade de se encontrar um projeto de cunho industrialista assumido como plataforma da coalizão dirigente. Porém, não se teria também o predomínio de uma orientação agrarista. Na verdade, a ausência de uniformidade seria um traço marcante da política econômica implementada, o que se traduziria pela coexistência de medidas favoráveis à industrialização, coexistência de medidas favoráveis à industrialização e medidas voltadas para o amparo dos interesses dos grupos econômicos mais tradicionais. Analisando o trecho, o que a gente pode concluir? Getúlio Vargas, ele era contrário à política de valorização do café que foi instituída ainda pelas repúblicas oligárquicas a partir do Convênio de Taubaté. Ele era contrário, ele tinha o interesse de industrializar e modernizar o Brasil. Por isso que, no contexto de Segunda Guerra Mundial, ele vai ali inaugurar o investimento para a indústria de base. E essa indústria de base vai dar ali o subsídio para uma indústria privada de bens de consumo. Mesmo sendo contrário a essa política de valorização do café, e interessado em industrializar o país, Vargas sabia que o principal produto de exportação do Brasil, que acabava sustentando em grande medida o PIB brasileiro, era a exportação de café. Então ele vai continuar durante grande parte da era Vargas, mantendo a valorização do café para poder gerar ali um equilíbrio econômico no país. E gradualmente ele vai ali reduzir a dependência econômica desses recursos gerados pela exportação do café e passar ali o PIB brasileiro a ter ganhos com o processo de industrialização gradual do país. Volto a ressaltar, primeiro indústria de base, depois gradualmente uma indústria privada de bens de consumo. A indústria de base de ação estatal e a indústria de bens de consumo, uma indústria privada. Bom, a partir dessa reflexão, vamos para as alternativas. Alternativa A, promoveu a integração do mercado interno, direcionando a nova produção industrial ao abastecimento das áreas rurais. Não, ele vai gerar uma transição gradual para o crescimento por meio do processo de industrialização, o crescimento econômico. Então, alternativa A, alternativa errada. Alternativa B, rompeu com os interesses dos grupos tradicionais da região Centro-Sul na condução da política nacional. Não necessariamente. A princípio, ele manteve a política de valorização do café, então ele vai aqui estar atendendo aos interesses, naquele primeiro momento, desses grupos tradicionais. E gradualmente vai fazer um processo de transição, mas jamais abandonaremos ali os ganhos do agronegócio, que são ganhos também consideráveis para o país. Então, a alternativa B também está errada. O que Getúlio Vargas quer é realmente acabar com a dependência dessa exportação do café, não ignorar os ganhos do café. Alternativa C, viabilizou a progressiva transição do modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial. Essa alternativa é a alternativa correta, dando ênfase à questão de ser uma transição de um modelo para o outro, uma transição gradual de um modelo para o outro, viabilizado por Getúlio. Alternativa D, consolidou o liberalismo econômico pautado na livre atuação dos novos agentes econômicos e da classe operária. Bom, a princípio, vale ressaltar que a classe operária ela não atua livremente, O corporativismo varguista vai fazer com que o sindicato seja controlado pelo Estado, então não há essa atuação livre do operário, e a partir do momento que é o Estado que está gerando a indústria de base, não há uma consolidação do liberalismo econômico. O Estado é interventor na economia durante ali, principalmente, o Estado Novo. Então a alternativa D é uma alternativa errada. A alternativa E, promoveu o desenvolvimento do setor industrial em detrimento dos investimentos nas atividades agrárias. A alternativa E, ela está errada porque não é em detrimento. Ele vai fazendo em paralelo, gerando uma gradual valorização da nossa indústria para poder ter aí como principal agente econômico no futuro a industrialização brasileira. Então a alternativa é errada.